Quando tudo parece desabar, há uma promessa que nunca falha, e ela começa com o Salmo 91. Quantas vezes você se pegou pensando no futuro com incerteza, preocupado com a instabilidade financeira, com a segurança da sua família, ou se perguntando se você está realmente protegido contra as adversidades da vida? A verdade é que em um mundo que grita caos, é fácil se sentir vulnerável. Mas o que diferencia aqueles que prosperam dos que se perdem no caminho? A resposta é simples: fé inabalável, aliada à ação direcionada. É sobre isso que fala o Salmo 91, e é exatamente o que Napoleon Hill ensinou em seus estudos sobre o sucesso. Hill afirmava: a fé é o elemento químico que, quando misturado com o pensamento, dá início à ação criadora. E no Salmo 91, encontramos uma promessa poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é apenas uma frase religiosa. É uma mentalidade, um estado de espírito, um escudo contra tudo o que tenta te derrubar ou te empobrecer. Se você quer viver uma vida de proteção, paz e riqueza, seja ela financeira, emocional ou espiritual, precisa começar o dia alinhado com essa promessa. O Salmo 91 não é apenas uma oração, é uma estratégia de vitória, um manual para a segurança e a prosperidade. Ele te fortalece por dentro, clareia sua mente e te prepara para vencer lá fora. Enquanto o mundo grita medo, Deus sussurra proteção. Enquanto a escassez tenta te paralisar, a fé acende o motor da abundância. E quando você une isso com os princípios de Napoleon Hill, como propósito definido, autodisciplina, perseverança e pensamento positivo, você se torna imparável. Hoje, você vai mergulhar comigo nos ensinamentos desse salmo. Vamos destrinchar cada versículo e transformá-los em atitudes práticas, em verdades vivas que você pode aplicar imediatamente no seu dia. Não importa como começou sua manhã, a partir de agora tudo pode mudar. Mas antes eu quero te convidar a fazer um ato de fé e compromisso. Comente aqui abaixo: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Simples assim. Escreva essa frase aqui nos comentários. Essa é sua declaração pessoal, sua afirmação de que você escolhe viver pela fé, não pelo medo, pela ação, não pela dúvida, pela proteção e abundância, não pela vulnerabilidade. Este vídeo é mais do que conteúdo. É uma chamada à transformação. Se você está pronto, vamos começar. Capítulo 1. O abrigo em tempos de incerteza. Versículo base. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos empurrar para a insegurança e o medo. E não me refiro apenas à ameaça física, mas àquela que toma conta da mente e do coração. Problemas financeiros, incerteza profissional, instabilidade econômica global, crises de saúde, notícias que parecem cada vez mais sombrias. É fácil se perder quando tudo ao redor parece frágil e incerto. É nesse exato ponto que entra o primeiro versículo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa afirmação não é só um consolo espiritual. É uma mudança completa de perspectiva. Davi, ao escrever os Salmos, conhecia a incerteza e o perigo, mas escolheu se posicionar na fé. Isso nos ensina algo poderoso. O abrigo não é a ausência de problemas, mas a presença da segurança e da paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Napoleon Hill falava muito sobre o poder da clareza mental e do controle dos pensamentos para afastar o medo. Para ele, uma mente treinada na fé e no propósito se torna um escudo impenetrável contra qualquer sabotagem interna. A sombra do Onipotente é exatamente esse estado mental de confiança plena que ilumina o próximo passo, que não promete um caminho inteiro visível, mas dá a força para seguir mesmo sem ver tudo. Se hoje você está enfrentando dúvidas, medos ou uma situação que parece sem saída, entenda, não é a ausência de problemas que define sua paz, é a presença do seu abrigo interior.
O medo paralisa, e onde há paralisia, não há crescimento nem prosperidade. Hill dizia: o medo é apenas um estado mental, e o estado mental pode ser controlado e direcionado. O Salmo 91 é essa capacidade de direcionar sua mente para a fé, para a segurança, não para o caos. Então, como aplicar isso no seu dia a dia? Comece o dia com uma afirmação de segurança e paz. Ao acordar, declare com convicção: eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansarei. Diga isso mesmo que sua mente tente resistir. Essa afirmação planta sementes de confiança interior. Em segundo lugar, identifique suas incertezas e confronte-as com a verdade. Pegue um papel e liste os medos que te paralisam. Ao lado de cada um, escreva uma verdade bíblica ou um princípio de fé que anule esse medo. Por fim, tome uma ação pequena e intencional. Quando você age, mesmo que com um passo pequeno, você ativa a fé. O abrigo não espera que tudo esteja perfeito. Ele te envolve mesmo onde tudo ainda parece bagunçado. Você constrói essa sombra a cada decisão de confiar. A proteção já está dentro de você. Agora é hora de deixá-la habitar em sua mente e em seu coração. Capítulo 2. Imunidade contra a adversidade. Versículo base: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:10. Você já se sentiu exposto, vulnerável, como se o mundo estivesse conspirando contra você? Já viveu momentos em que as notícias de tragédias financeiras, crises de saúde ou problemas inesperados pareciam se multiplicar, fazendo você temer o pior? É fácil sucumbir a essa sensação de desamparo, mas Davi, ao declarar que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, não estava vivendo em um conto de fadas. Ele estava afirmando uma verdade profunda sobre a imunidade que vem da fé. Aqui, o Salmo 91 não promete que você não enfrentará desafios. Malfeitores e inimigos se levantam, e o caos pode tentar se instalar. O que ele garante é que nenhuma praga, ou seja, nenhum ataque, nenhuma adversidade, terá o poder de te destruir, de te derrubar completamente. Essa é uma promessa de imunidade, de uma força que te mantém de pé, uma blindagem contra o que tenta te paralisar ou empobrecer. Napoleon Hill ensinava que a mente humana pode ser treinada para resistir a qualquer adversidade. Ele dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, a crise que você vive hoje pode ser a construção da sua maior força e da sua maior riqueza, se você souber onde se abrigar. Muitas pessoas tentam buscar segurança e imunidade em dinheiro, status ou relacionamentos, mas a verdadeira fortaleza não se constrói com tijolos externos, e sim com valores internos: fé, coragem, paciência, resiliência, domínio próprio. Sem controle emocional, a riqueza se perde. Sem clareza espiritual, as decisões se tornam confusas. Sem equilíbrio, o cansaço nos destrói antes mesmo que a batalha comece. A tenda, no Salmo 91, representa sua vida, sua família, seus projetos. E a promessa é que o mal, embora tente se aproximar, não entrará para fazer morada. Não terá o poder de te consumir. Então, como construir essa imunidade interior? Primeiro, desenvolva uma rotina de fortalecimento espiritual. Reserve diariamente um momento de silêncio, leitura e meditação em verdades que te edificam. O Salmo 91 é uma delas. Leia em voz alta, declare, absorva. Em segundo lugar, cerque-se de pensamentos fortalecedores. Não alimente a mente com notícias de tragédia e desespero. Escolha cuidadosamente o que entra no seu coração, porque o que você consome constrói ou destrói sua fortaleza. Por fim, exercite sua fé com ação prática. Toda vez que você age apesar do medo, sua fortaleza e sua imunidade crescem. Não espere se sentir forte para agir. A força vem com o movimento, com a decisão. Lembre-se,
A imunidade é contínua, não ocasional. Você não constrói uma muralha em um dia. Mas todos os dias em que você resiste, perdoa, acredita e segue, você está colocando mais um tijolo na sua fortaleza interior. Não é a ausência de lutas que faz um vencedor, é a presença de firmeza diante delas. Como Davi, como Napoleon Hill, você também pode desenvolver essa blindagem da alma. A pergunta que fica é: em quem ou em que você está construindo a sua imunidade? Porque quando a fundação está no lugar certo, nenhuma tempestade te derruba, ela só te fortalece. Capítulo 3. Anjos da guarda financeiros e de segurança. Versículo base. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Quando lemos sobre anjos no Salmo 91, é fácil pensar em seres celestiais pairando sobre nós. E sim, essa é uma dimensão da proteção divina. Mas hoje, quero que você amplie essa visão para incluir os anjos que se manifestam de formas mais tangíveis em sua vida. Aqueles que guardam seus caminhos, incluindo seus caminhos financeiros e de segurança pessoal. O maior campo de batalha não está apenas no invisível, está na sensação de estarmos sozinhos diante de desafios financeiros inesperados, riscos de segurança ou a falta de direção para o próximo passo. Esses inimigos invisíveis são os mais perigosos porque se escondem atrás de pensamentos comuns. Dúvidas sobre investimentos, ansiedade com a segurança, procrastinação para proteger o patrimônio, medo de perdas, baixa autoestima em relação à capacidade de gerar riqueza. Davi enfrentava exércitos reais, mas ao escrever este salmo, ele também revela a vitória sobre esses inimigos internos e, mais uma vez, nos dá uma chave poderosa. A fé não elimina os problemas. Ela faz com que a proteção se manifeste diante da sua coragem e confiança. Napoleon Hill afirmava com firmeza: aquele que domina sua própria mente pode conquistar qualquer realidade. Para ele, a mente humana, quando dominada por pensamentos positivos e fé, se torna um escudo impenetrável contra qualquer sabotagem interna. Vamos trazer isso para a prática. Quantas vezes você começou algo promissor, um novo investimento, um projeto de segurança para a família, e pouco tempo depois abandonou por medo ou insegurança? Quantas ideias lucrativas você teve, mas não executou por medo de dar errado? Isso é a ação dos inimigos invisíveis. Eles não gritam, eles sussurram. Eles não te enfrentam diretamente. Eles te convencem a desistir antes mesmo de tentar. Mas veja o que o Salmo diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, quando você permanece firme, quando você não recua diante da pressão, quando você mantém sua visão apesar dos ataques mentais, o universo conspira a seu favor. Hill chamava isso de controle do pensamento dominante. É quando você decide o que ocupará sua mente, em vez de deixar os pensamentos aleatórios te controlarem. Quer um exercício prático? Primeiro, identifique seus inimigos invisíveis. Pare por 5 minutos e escreva quais pensamentos têm sabotado sua prosperidade e segurança. Seja honesto, nomeie esses inimigos. Segundo, responda com afirmações de fé e ação. Para cada pensamento negativo, escreva uma verdade baseada em fé. Exemplo: eu não sou capaz de proteger meu dinheiro. Transforma-se em eu tenho sabedoria para gerenciar meus recursos e sou guiado por anjos em meus caminhos financeiros. Terceiro, treine sua mente com repetição diária. Assim como o corpo precisa de treino constante, a mente também. Repetição é poder. Reafirme diariamente as verdades que constroem sua identidade e cancelam os ataques invisíveis. Quarto, haja mesmo com medo. A ação quebra o ciclo da dúvida. Quando você se move, mesmo tremendo, você prova para sua mente que é mais forte do que os pensamentos que tentam te parar. Lembre-se, os inimigos invisíveis só vencem quando você os alimenta. Mas quando você se alinha com a fé, com o propósito e com uma visão clara, esses inimigos perdem o poder. Davi venceu porque se recusou a dialogar com a dúvida.
Hill venceu porque decidiu treinar sua mente com os princípios do sucesso. E você? Vai continuar lutando contra si mesmo? Ou vai se levantar com coragem para fazer seus inimigos tropeçarem diante da sua fé e os anjos agirem a seu favor? Capítulo 4. A promessa de riqueza e vida plena. Versículo base. Saciar-lhe-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91:16. Esperar por resultados, especialmente financeiros ou de grandes conquistas, não é fácil. Para muitos, a longevidade na prosperidade parece um sonho distante, e a salvação de problemas parece sinônimo de inércia ou tempo perdido. Mas o Salmo 91 nos mostra que existe uma espera ativa, uma espera que não paralisa, mas fortalece. Quando o versículo declara: saciar-lhe-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, não está falando apenas de viver muitos anos, mas de uma vida plena, próspera e protegida, onde a abundância e a libertação das preocupações são uma realidade. Napoleon Hill reforça essa ideia quando diz: a paciência, persistência e suor fazem uma combinação insuperável para o sucesso. Ou seja, o sucesso, incluindo a riqueza duradoura e a vida plena, exige ação contínua, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Isso só é possível quando você aprende a esperar com fé, não com frustração. Quantas pessoas desistem um pouco antes de vencer? Quantas abandonam seus sonhos de liberdade financeira ou de uma vida saudável porque não viram retorno imediato? A sociedade atual é viciada em pressa, quer tudo agora, resultado rápido, sucesso instantâneo, atalhos. Mas na realidade, os frutos mais sólidos só crescem com raízes profundas, e raízes levam tempo para se firmar. A salvação aqui não é apenas espiritual, é a libertação das amarras da escassez, do medo e da insegurança. É a manifestação da proteção em todas as áreas da sua vida. Hill ensina que a persistência é a diferença entre os que sonham e os que realizam. E essa persistência nasce de uma fé sólida, de uma visão clara e de um espírito fortalecido. Aqui estão formas práticas de viver essa espera ativa e alcançar essa promessa de riqueza e vida plena. Primeiro, estabeleça metas pequenas e consistentes. Grandes realizações nascem de pequenas ações diárias. Enquanto espera pela grande colheita, construa algo todos os dias. Mesmo um pequeno passo te mantém em movimento e te aproxima da longevidade na prosperidade. Segundo, evite comparações. O tempo do outro não define o seu tempo. Não olhe para os resultados dos outros e desvalorize seu processo. Sua jornada é única, e a proteção e riqueza que te são prometidas se manifestarão no tempo certo para você. Terceiro, fortaleça o coração com palavras de vida. Medite diariamente em versículos que te renovem. Escreva-os, declare-os. Preencha seu interior com esperança verdadeira. Essa é a base para sustentar a riqueza e a plenitude quando elas chegarem. Por fim, use o tempo de espera para crescer. Leia, estude, melhore suas habilidades e conhecimentos. Quando o tempo certo chegar, você estará preparado para a abundância. O sucesso não é questão de sorte, é de preparação. A espera pode parecer um atraso, mas na verdade, é um teste de preparo. Deus não está te negando nada. Ele está te fortalecendo por dentro para que quando a vitória vier, você saiba como sustentá-la. Espere com fé, espere com ação, espere com coragem, porque o que está vindo, em termos de proteção, prosperidade e plenitude de vida, será maior do que tudo o que você imaginou. Capítulo 5. O conhecimento de Deus como fonte de poder. Versículo base. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro porquanto conhece o meu nome. Salmo 91, 14. Davi era rei, guerreiro, líder de nações. Mas com todos os títulos e conquistas, ele sabia que a verdadeira força não vinha apenas de sua capacidade estratégica ou de seu exército.
O Salmo 91 revela um princípio profundo. A força exterior nasce da conexão interior. A raiz da verdadeira sabedoria, estabilidade e autoridade está em um relacionamento pessoal com Deus, não em aparências religiosas, mas em comunhão genuína. O versículo que diz, "Porquanto conhece o meu nome", aponta para algo mais profundo do que simplesmente saber quem Deus é. Conhecer o nome, no contexto bíblico, significa intimidade, relacionamento e ter um profundo entendimento de sua natureza e caráter. É dessa conexão que surge o poder interior. Napoleon Hill escreveu que todas as grandes realizações começam no invisível, na mente, na fé, no propósito interior. Ele acreditava na existência de uma inteligência infinita, com a qual o ser humano pode se conectar para receber ideias, clareza e direção. Embora usasse uma linguagem mais filosófica, o conceito se alinha ao que o Salmo 91 expressa. A busca pela presença divina como fonte de poder e conhecimento para a proteção e riqueza. O mundo nos ensina a buscar fora, mais cursos, mais dinheiro, mais conexões. Mas o Salmo 91 nos ensina a buscar dentro. É nesse lugar secreto de intimidade com o Criador que você se fortalece para enfrentar qualquer desafio público. Davi sabia que nenhuma vitória externa sustentaria sua alma se ele estivesse vazio por dentro. E é por isso que a intimidade com Deus não é algo automático. É algo que precisa ser buscado, desejado, cultivado. E como você cultiva isso na prática? Primeiro, priorize o tempo com Deus. Assim como você agenda compromissos importantes, marque um horário para sua comunhão diária, mesmo que sejam 15 minutos. Entregue esse tempo com foco total, sem distrações. Segundo, mude o motivo da sua oração. Em vez de pedir apenas soluções, busque conhecer mais quem Deus é. Peça sabedoria, discernimento, presença. Isso muda sua forma de ver os problemas e de vencê-los. Terceiro, aprenda e estude. O desejo de Davi era aprender no seu templo. Isso exige humildade. Esteja disposto a estudar a palavra, a ouvir ensinos, a crescer em maturidade espiritual. Quanto mais você aprende, mais preparado você se torna para manifestar a proteção e a riqueza que vem dessa conexão. Quarto, contemple a beleza e a presença de Deus nos detalhes da vida. Isso é mais do que poesia. É aprender a ver Deus em um nascer do sol, em uma resposta inesperada, em uma porta que se abre. Quando você enxerga com os olhos da fé, você nunca mais se sente sozinho. Hill dizia que as ideias mais poderosas surgem em momentos de silêncio e concentração. A Bíblia confirma isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não apenas cura, ela empodera. Você quer ser alguém inabalável? Quer viver com paz mesmo em tempos de guerra e com riqueza em tempos de escassez? Então deseje o que Davi desejava, porque quem habita na presença de Deus, habita num lugar onde nenhuma crise pode alcançar. Capítulo 6. A coragem que vem da fé. Versículo base. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Salmo 91, 3. Imagine um exército inteiro ao seu redor. Flechas apontadas, escudos erguidos, olhos inimigos mirando sua queda. A maioria das pessoas entraria em desespero, mas Davi declara com ousadia: "O meu coração não temeria." O que sustenta um homem em meio à guerra, seja ela uma guerra literal, ou as batalhas diárias da vida, como crises financeiras ou ameaças à segurança? Coragem. E que tipo de coragem é essa que permanece firme mesmo diante da morte ou da perda? É a coragem que vem da fé. Essa coragem não nasce da ausência de medo. Pelo contrário, ela nasce no meio do medo, mas com uma decisão firme de confiar em Deus acima das circunstâncias. Napoleon Hill também falava sobre isso. Para ele, o medo era o maior inimigo do sucesso. Em seu clássico Quem Pensa Enriquece,
Ele identifica os 6 grandes medos que paralisam o ser humano: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Mas ele também diz que todos esses medos podem ser superados com uma mente treinada na fé e no propósito. Veja a relação. Davi não nega a realidade da guerra. Ele reconhece o cenário. Mas ele também revela que sua confiança está em outra dimensão. O mundo ao seu redor grita a ameaça, mas o seu interior está ancorado em uma promessa. Essa é a chave para vencer em tempos difíceis. Fé inabalável em uma verdade maior que o momento. A coragem não é ausência de perigo. Coragem é manter a postura certa, mesmo dentro do perigo. Você pode estar cercado agora por exércitos invisíveis, dívidas, pressões familiares, diagnósticos médicos, o medo de não conseguir prosperar ou de não estar seguro. Mas a pergunta não é o que está te cercando. A pergunta é: em quem está sua confiança? Quando você tem fé, seu coração é blindado. Você passa a viver com uma certeza interior tão forte que nada te tira do propósito. A guerra pode estar lá fora, mas dentro de você existe paz, e é essa paz que gera coragem. Aqui vão 4 formas práticas de ativar essa coragem baseada na fé. Primeiro, declare sua confiança todos os dias. Use palavras de afirmação e versículos como escudos. Exemplo: ainda que tudo me falte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segundo, cerque-se de exemplos de coragem. Leia histórias, veja testemunhos. Alimente sua mente com pessoas que venceram mesmo em meio à guerra. Isso ativa a esperança. Terceiro, lembre-se de vitórias passadas. Toda vez que Deus te livrou antes, Ele te preparava para o que viria depois. A mesma mão que sustentou ontem te sustentará hoje. Quarto, haja apesar do medo. Fé sem ação é morta. Mesmo com medo, faça o que precisa ser feito. Um passo de coragem hoje abre caminho para milagres amanhã. Davi venceu porque confiou. Hill ensinou que o homem que domina o medo conquista o impossível. E você? Vai permitir que o medo te defina? Ou vai confiar até o fim? O Senhor é tua luz e tua salvação. De quem você terá medo? Ao longo deste vídeo, mergulhamos no Salmo 91, um salmo que não apenas consola, mas também desperta. Davi não escreveu essas palavras em tempos de paz. Ele as escreveu em meio ao caos, à perseguição, ao medo. E mesmo assim, declarou com firmeza: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é uma pergunta retórica. É um convite, um chamado à coragem, à confiança, à fé prática. Napoleon Hill nos ensinou que toda conquista começa com um estado mental. E o Salmo 91 mostra que o estado mental mais poderoso que você pode desenvolver é aquele que nasce da intimidade com Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, o que te sustenta é o que acontece dentro de você. Você entendeu isso? As circunstâncias podem até te cercar, mas não podem te definir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Você sente que chegou a hora de parar de viver com medo e começar a viver com fé. Chegou o momento de transformar a espera em força, a dor em propósito, a ansiedade em confiança. Mas tudo começa com uma decisão. Decida hoje fazer de Deus o centro da sua força. Decida buscar mais do que respostas. Busque presença. Decida agir com coragem, mesmo que as guerras ainda estejam visíveis. Lembre-se, a vitória que você tanto espera, seja proteção, riqueza ou paz, não começa quando as coisas mudam do lado de fora. Ela começa quando você muda por dentro, quando sua mente se alinha com a fé, quando sua alma se fortalece na palavra, quando você diz como Davi: ainda que tudo me falte, confiarei. E agora eu quero te fazer um convite importante. Comente aqui embaixo qual versículo do Salmo 91 mais falou com você hoje. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, mas escreva. Quando você declara, você firma no Espírito.
Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Tem muita gente hoje enfrentando guerras internas em silêncio, e uma palavra pode mudar tudo. E se você quiser continuar recebendo mensagens como essa, com base na sabedoria bíblica e nos princípios de crescimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você não recebe motivação vazia. Aqui você encontra fé com direção, palavra com propósito, coragem com sabedoria. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Deus de Davi é o mesmo hoje. Ele continua sendo luz, salvação e fortaleza. A guerra pode continuar do lado de fora, mas a paz já começou dentro de você.